as maiores fake news da história do futebol brasileiro. A internet fez com que a informação chegue muito mais rápido pra gente, às vezes até de forma instantânea, quando por exemplo acontece algo e um vídeo já cai na internet. Mas junto com isso, infelizmente, veio uma enxurrada de desinformação e as famosas fake news. E obviamente que no futebol não é diferente, né? Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta o dedão no like e bora comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai colocar uma meta de 500 likes pra gente poder fazer a parte 2 desse vídeo aqui, pô. E a história número 1 da nossa lista é conhecidíssima. O Brasil vendeu a Copa do Mundo de 98 pra França. A seleção brasileira vinha de um sucesso da Copa de 1994 e além de vir defendendo o título, tinha um time recheado de craques. Mas na final as coisas desandaram e Ronaldo, que era o protagonista da seleção brasileira naquele ano, passou mal e coisas muito estranhas aconteceram antes do jogo. E o Brasil acabou tomando 3-0 naquela final contra a França. Depois dessa derrota maiúscula sofrida pela nossa seleção, muita coisa se especulou. E aqui no Brasil falava-se muito sobre: será que a seleção brasileira vendeu a Copa pra França? Vários motivos eram citados e alguns até meio malucos assim. Por exemplo, a Nike, que exigia a presença de Ronaldo em campo, ou a crise política na França, o fato da Copa ser na França. Mas no final a gente sabe que a seleção brasileira realmente tomou um vareio da seleção francesa. Tempos depois dessa final surgiu o e-mail mais conhecido da história do futebol, que começava com a seguinte frase: se as pessoas soubessem o que aconteceu, ficariam enojadas. Esse e-mail foi recebido por um cara chamado Gunter Schweitzer, que na época falavam que ele era jornalista, mas na verdade ele era analista de produção. O e-mail se tornou algo viral e fez da final da Copa do Mundo de 98 uma das maiores teorias da conspiração da história do futebol, já que o e-mail não viralizou só aqui no Brasil, e sim no mundo inteiro. Mas a verdade é que até hoje tem quem acredite que o Brasil entregou aquele jogo pra França. E você? Número 2 da nossa lista, o Carnaval de Romário em 1994. Talvez uma das histórias mais famosas do nosso futebol, que tem como personagens principais Romário, Cruyff e o Carnaval carioca. Romário e o treinador deram uma entrevista ao jornal francês L'Équipe e Cruyff, ao falar do jeito festeiro do baixinho, deu uma declaração marcante, abre aspas, pra Cruyff: uma vez Romário veio me perguntar se poderia faltar 2 dias do treino pra voltar ao Brasil. Deveria ser o Carnaval no Rio de Janeiro. Eu respondi: se você fizer 2 gols amanhã, eu te dou 2 dias a mais de descanso que o restante da equipe. No dia seguinte, o Romário marcou seu segundo gol com 20 minutos do primeiro tempo e imediatamente fez um gesto pra mim pedindo pra sair. E ele falou: treinador, meu avião sai em menos de 1 hora. Depois disso, o próprio Romário passou a contar essa história por aí. Aos poucos, essa história foi entrando na cabeça e no imaginário do torcedor e acabou virando realidade, né? Falou: tá bom, se tu fizer 2 gols e a gente ganhar, vou te dar essas folgas. No intervalo, já, quando eles chegaram no vestiário, já tava metendo o pé. Como diz a frase, uma mentira contada muitas vezes acaba virando uma verdade. Mas se essa história está na nossa lista, você já sabe, né? Infelizmente, a história é completamente falsa e eu posso provar. As datas simplesmente não batem. Hoje, o Carnaval de 1994 aconteceu entre os dias 12 e 14 de fevereiro. Enquanto isso, o baixinho realmente estava fazendo lá 2 gols, mas o segundo saiu apenas quando faltavam 14 minutos pro final da partida, diferente do que Cruyff contou, quando o Barcelona ganhava do Zaragoza no dia 13, ou seja, o Baixola nem viajou pro Brasil. No jogo seguinte, no dia 19, Romário fez um hat-trick quando o Barcelona meteu 8-1 no Osasuna. Enquanto o Romário foi treinado por Cruyff, ele jogou 47 jogos e fez 32 gols e só foi substituído 5 vezes, só que nunca foi substituído no primeiro tempo, como a história que Cruyff contou. Ou seja, uma das maiores resenhas e histórias do futebol não é verdade, infelizmente. A próxima história poderia dar até um filme. A nossa história número 3 é sobre o sequestro de Somália. Você já acordou de manhã com preguiça de ir pro trabalho? Provavelmente sim, né? E pois é, Somália também acordou um dia com preguiça de ir trabalhar. Isso foi lá em 2011. O jogador precisava se apresentar ao Botafogo para iniciar ali a temporada de 2011, só que ele não apareceu. O problema é que o cara proporcionou momentos de tensão ao clube alvinegro, né? Depois de não aparecer ao treino, Somália foi até a 16ª DP da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e disse que quando estava saindo de casa indo pro estádio Newton Santos para poder treinar, ele foi sequestrado às 7h15 da manhã e só foi liberado às 9h40. Segundo ele, o homem estava armado e ele ainda falou que o cara roubou dele dinheiro e joias. Passei momentos difíceis, assim,
nervoso, né? Eu chorava. O cara elaborou uma história tão pitoresca na cabeça dele que ele pediu pro gerente de futebol do Botafogo pra dormir na concentração do clube, já que ele não estava preparado pra voltar pra casa, pois estava traumatizado. E eu acho, na verdade eu tenho certeza que Somália não imaginava que ia acontecer essa loucura toda, que a polícia ia desconfiar e que tudo isso ia voltar pra cima dele. A questão é que a história fugiu do controle de Somália. Depois do depoimento, com a desconfiança da polícia, eles foram até o prédio de Somália, pegaram as gravações da câmera, onde o jogador morava, e acabaram vendo que por volta das 8 horas da manhã, que era o horário do suposto sequestro em que ele estava preso, Somália estava simplesmente subindo no elevador do prédio. A polícia entrou em contato com advogados do Botafogo e descobriu que se Somália chegasse atrasado ao treino, ele poderia ter um desconto de até 40% em seu salário. Assim, toda essa mentira maluca que Somália inventou foi exposta e ele teve que pagar 50 salários mínimos ao Ministério Público. Na época era mais ou menos 22 mil reais em cestas básicas pelo crime cometido. Sim, meus amigos, mentir e inventar que foi sequestrado é um crime, e é um crime muito sério. O jogador depois se pronunciou na sala de imprensa do Botafogo, só que foi um negócio meio esquisito, já que o clube não abriu para entrevista. Nenhum jornalista podia fazer perguntas a Somália. Ele pediu bastante desculpas ao clube, aos torcedores e também à sua família, né? E para fechar o nosso vídeo de hoje, temos a fake news de número 4. Anelka é do Galo. No dia 6 de abril de 2014, Alexandre Calil, que na época era presidente do Atlético Mineiro, simplesmente anunciou em seu Twitter que Anelka era jogador do Galo. Teve torcedor com faixa desejando boas-vindas, teve camisa, teve euforia, teve de tudo menos Anelka jogando no Galo realmente. O Atlético Mineiro tinha acabado de ganhar uma Libertadores e a ideia era melhorar ainda mais o elenco para a temporada de 2014. Surgiu a ideia de Calil de trazer Anelka, mas de uma ideia de algo que estava sendo conversado, de algo que estava sendo elaborado, o presidente simplesmente postou no Twitter dele que Anelka era já jogador do Atlético Mineiro. Podemos dizer que esse Twitter virou um dos mais históricos da história do futebol e também virou aquela famosa munição para meme dos rivais, né? Tempos depois, em 2019, Anelka falou sobre o assunto, chamou a diretoria do Atlético Mineiro de amadora e demonstrou que estava bem bolado com a situação. Além disso, Anelka ainda contou que pediu 2 passagens para o presidente do Atlético Mineiro para poder vir ao Brasil, conhecer a estrutura do Galo e também conhecer a cidade. Só que ele queria 2 passagens, uma para ele e uma para o agente dele, para o cara também poder sentar com a diretoria e olhar ali minuciosamente os termos do contrato. Quando a Anelka recebeu a passagem, tinha apenas uma, e no nome dele. Ele achou uma grande falta de respeito o presidente do Atlético Mineiro não querer que o seu agente viesse ao Brasil. Afinal, a Anelka nunca vestiu a camisa do Galo e também guardou um pouquinho de amargura da diretoria do clube da época. E você, qual a fake news mais absurda do futebol que você conhece? Deixa aqui nos comentários que a gente vai poder usar pra parte 2. Meu nome é Alvin, já que você assistiu até aqui, deixa o seu like e até a próxima.